Muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao encontro da Rede Escola do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa. Vamos iniciar. Nesta sessão de abertura contamos com o professor Luís Miguel Carvalho, diretor do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, e a professora Estela Costa, coordenadora da Rede Escola do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa. Passo então a palavra ao professor Luís Miguel Carvalho, diretor do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa. Muito boa tarde. Eu, em nome do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, quero naturalmente começar por saudar e por agradecer vivamente a vossa presença. É naturalmente com muita satisfação que acolhemos um número tão significativo de pessoas interessadas neste encontro Inovação e Inclusão e Educação. E eu, neste momento de abertura de um fórum que reúne os mundos da escola, do município, da universidade, queria dizer-vos que para o nosso Instituto, as organizações e os profissionais de educação são entidades centrais nos processos de promoção de uma educação pública de qualidade e, consequentemente, nos processos de desenvolvimento social que constituem um desafio tão grande para o nosso país, desde sempre e particularmente nesta fase difícil que vamos enfrentar. Por isso, mais destinatários do conhecimento que o Instituto de Educação vai gerando, as organizações profissionais de educação constituem para nós parceiros realmente fundamentais para a consecução das nossas missões de investigação, no ensino, na intervenção e, claro, no apoio às políticas públicas. E é precisamente com este espírito que vimos impulsionando esta rede escola como um espaço colaborativo, um espaço para a criação, para a partilha de conhecimento educacional e, sobretudo, para a construção contextualizada, e é importante referir isto, contextualizada de melhores práticas educativas. A rede escola existe exatamente para intensificar a interação entre a universidade, as organizações, sejam elas escolares, autárquicas, profissionais ou da alta administração, enfim, todas aquelas que estejam envolvidas em programas e em projetos de melhoria das práticas educativas e formativas. Podemos dizer que são hoje já múltiplas as ações nas quais a Rede Escola participa, como certamente a sua coordenadora adiante irá especificar. São ações de variado tipo, de formação, de investigação, consultoria, de avaliação e também, claro, ações como a de hoje, ações que nos reúnem, que procuram mobilizar e partilhar experiências e saberes que provêm de contextos educativos muito diversos, mas todos juntos de modo a fazer emergir ou consolidar práticas inovadoras no sistema educativo. E estamos assim hoje num destes atos em que queremos em conjunto pensar a educação para melhorar o futuro. Mais precisamente para pensar sobre a criação de novos contextos de aprendizagem enriquecidos por tecnologia e para pensar sobre a promoção de práticas educativas inclusivas. Com enorme agrado nosso, fazemos-lo em parceria com os responsáveis das autarquias, da administração central e com muitos diretores de agrupamentos de escolas públicas e de escolas do terceiro setor. Quero, por isso, fazer um agradecimento especial aos participantes que representam estas entidades e que, na verdade, vão dar vida às sessões de trabalho que ocorrerão hoje e amanhã. E a todos quero também dar nota da disponibilidade do Instituto de Educação para reforçar a nossa colaboração, toda e qualquer colaboração que possa ser uma força de apoio à inovação e à melhoria dos serviços públicos de educação em Portugal. Quero, por último, dizer que os temas deste encontro, inovação, inclusão, ambientes enriquecidos por tecnologia, são matérias centrais da vida do Instituto de Educação, na investigação, na formação que fazemos. E, para além, enfim, dos vários projetos de investigação, eu gostaria hoje de destacar algumas das nossas ofertas formativas, como o mestrado em Inovação e Educação, é um curso pioneiro em Portugal e que para o ano começará a sua terceira edição, bem como os vários cursos na área das tecnologias digitais e da robótica em educação. E gostaria hoje, para terminar, de dar notícia de uma nova iniciativa, o doutoramento em Educação Inclusiva, que estamos a preparar para ter início no ano 2022-2023,
em colaboração com outra escola da Universidade de Lisboa, a FMH. Este curso será mais uma oferta pioneira no contexto nacional e, pensamos, irá ajudar a reforçar as competências de diagnóstico e de intervenção que são indispensáveis ao sucesso da educação inclusiva, ou seja, ao sucesso de um projeto educativo nacional que visa a realização por todos dos direitos de acesso, de participação e, sobretudo, de êxito nas aprendizagens e uma socialização efetivamente transformadora. E vou terminar, não sem deixar uma palavra de reconhecimento também aos membros do Instituto de Educação envolvidos na Rede Escola e neste encontro. Um encontro, embora concebido e organizado pela equipa de coordenação da Rede Escola, a quem deixo também uma palavra de incentivo para os desafios ambiciosos que partilhamos para o futuro desta rede e nos quais esperamos ver de novo envolvidos muitos dos que estão hoje aqui connosco neste encontro. E as minhas últimas palavras vão, pois, para eu creio que serão centenas de pessoas que vão estar a acompanhar este evento, para agradecer a presença e para desejar que o encontro seja produtivo, que vá ao encontro das vossas expectativas de informação, de conhecimento, debate esclarecido sobre o que podem ser novos, melhores formas, modos de fazer a educação através do trabalho em rede e da criação de ambientes educativos mais ricos, mais atrativos e, claro, mais eficazes. E é tudo, resta-me desejar bom trabalho e esperar poder encontrar-vos de novo num outro fórum ou noutra circunstância animada pelo Instituto de Educação da Universidade de Lisboa. Muito obrigado. Passo agora a palavra à professora Estela Costa, coordenadora da Rede Escola. Uma boa tarde, muito obrigada, Joana. Uma boa tarde a todos, uma boa tarde a todas. É com uma enorme satisfação que saúdo e dou as boas-vindas de forma verdadeiramente calorosa a todos os participantes neste encontro Rede Escola 2021. O número expressivo de participantes que se inscreveram no evento, que é um evento online que se realiza durante a semana e sabemos que muitos são professores e têm as suas aulas, sabemos de casos em que trocaram as suas aulas para poderem participar no evento e estamos muito gratos por isto. Portanto, esta expressiva assistência que se prevê neste encontro sinaliza de facto a importância que todos reconhecemos à existência de fóruns de reflexão, de fóruns de debate, de fóruns que promovam a co-construção de conhecimento. E estes espaços onde todos quantos trabalham a educação tanto valorizam, fazem sentir de algum modo, são espaços dos quais tínhamos saudades. Nós queríamos muito fazer este encontro presencialmente, ainda não foi possível, fizemos-lo online, vamos fazê-lo online, mas fica desde já combinado um encontro para o próximo evento Rede Escola presencial no Instituto de Educação. Eu, às escolas, aos professores, aos diretores, aos centros de formação, aos seus variados intervenientes e, nomeadamente, aos seus diretores também dos centros de formação, aos representantes da administração educativa, de vários organismos da administração educativa aqui presentes, às autarquias, aos colegas de outras instituições aqui presentes, e eu tenho que salientar isto, são colegas de outras instituições da Universidade de Lisboa que nos brindam com a sua presença hoje, e são colegas de outras universidades e de outras instituições de ensino superior que se quiseram juntar a nós. A todos vós o nosso muito obrigada. E um muito obrigada também aos nossos alunos. Muitos dos nossos alunos dos cursos de pós-graduação e da licenciatura também se inscreveram neste evento e, portanto, isto é algo que desde já me cumpre valorizar. A vossa presença é para nós particularmente significativa.
Permitam agora que eu deixe um expresso agradecimento a todos os que se envolveram na organização do evento. Ao diretor pelo apoio que sempre deu à Rede Escola e pelo incentivo, ao diretor do Instituto de Educação, à comissão organizadora pela disponibilidade sempre demonstrada pelos variadíssimos colegas, pelo empenho, a todos eles, à nossa bolseira da Rede Escola, ao Nuno Doroteia, muito em particular, permitam-me que faça que dê esta palavra muito especial a este colega, que tem sido incansável para que tudo corra bem hoje para todos, e à assessoria do Instituto de Educação, nas pessoas da Zulmira Torres e da Ana Paula Gró. Portanto, fica aqui o nosso reconhecimento e o nosso agradecimento. Uma palavra muito especial de agradecimento aos participantes nas mesas, e faço já os participantes nas mesas, os participantes nos painéis, os formadores que irão dinamizar os nossos workshops. Sem a sua presença nada disto seria possível e, portanto, um bem-aja a todos. Acreditamos que o contributo de todos vós é de indiscutível mais-valia. E estou em crer que amanhã, no final dos trabalhos, podemos constatá-lo com satisfação, já depois da jornada que aí vem. É, pois, com grato prazer e em muito boa companhia que me encontro hoje na vossa presença para assinalar a abertura deste encontro. Como sabem, o Instituto de Educação é, dentro da Universidade de Lisboa, a escola vocacionada para a investigação, para o ensino, para a intervenção no espaço público no âmbito da educação e da formação. Para além da formação universitária que ministramos e da atividade de investigação que levamos a efeito, a nossa intervenção privilegia a mobilização de conhecimento. E como disse o nosso diretor, nós, na verdade, valorizamos muito as lógicas de parceria, a colaboração, o trabalho conjunto, as redes. E é de redes que falamos, do pôr em comum, das sinergias, do que aqui construímos. É das redes que falamos nos contextos locais, dentro das escolas com os parceiros, das autarquias com as escolas, de toda a ação pública e, portanto, da administração educativa com os diferentes atores, da universidade com os diferentes atores, e estas lógicas que tanto valorizamos consubstanciam-se na rede escola. A rede escola é esta rede ampla de agentes educativos que agrega, de facto, diferentes atores, que já foram aqui explicitados pelo nosso diretor desde logo, e que são atores muito diversos, mas cuja contribuição para a rede escola se faz sentir a partir das suas múltiplas valências. O nosso propósito, o propósito da Rede Escola, que cada vez mais está a agregar um número maior de escolas, um número maior de autarquias, um número maior de associações profissionais, e não sei se será possível um número maior de centros de formação da Associação de Escolas, esses nossos amigos que desde há tanto trabalham connosco, mas o propósito desta plataforma é intensificar a procura de respostas para os desafios contemporâneos da educação. É continuar um trajeto que é o de intervenção nos processos políticos, nos processos sociais, nos processos culturais de mudança em educação. E nós fazemos-lo de forma muito diversa. Fazemos-lo através de projetos de intervenção, projetos que desenvolvemos em todo o país, à escala nacional,
de entrada na escola, no contexto da escola e de trabalho com os professores, com os atores educativos, numa relação, muitas das vezes, com a administração educativa, com os centros de formação, com as autarquias, nesta lógica reticular. Fazemos-lo também por via de projetos de investigação, e quando me refiro a projetos de investigação, refiro-me a projetos de investigação nacionais e projetos de investigação internacionais. Na verdade, temos vindo a desenvolver projetos de investigação com as escolas, conjuntamente com as autarquias, no quadro, muito recentemente, no quadro da Covid-19, desenvolvemos um conjunto de estudos que resultaram, na verdade, desta experiência que temos no terreno com estes contextos. Não teria sido possível se essa relação de confiança não existisse previamente, só foi possível porque existe esta lógica de rede. Temos outro tipo de intervenção que é através de atividades de consultadoria, e aqui temos os nossos bem amados territórios educativos de intervenção prioritária, e temos um conjunto de outras entradas onde fazemos consultadoria e que tem, digamos que, características muito diversas, dependendo dos contextos. E fazemos estudos de avaliação. Fazemos estudos de avaliação de políticas, de projetos políticos, de centros de formação, de processos de formação, nos mais variados contextos. E, portanto, esta é, diria, uma entrada de banda bastante larga, com diferentes singularidades nos contextos da ação, da educação e da formação. Hoje iremos lançar o novo site da Rede Escola. Esta é também uma novidade que muito nos torna feliz a divulgá-la, porque de facto era um sonho antigo. Portanto, o nosso site da Rede Escola ganhou outro ânimo. O site é ulisboa.com, mas nós faremos chegar a todos certamente o site. De todo modo, o que eu gostava de referir era o seguinte: este site vai ser alimentado para o futuro de uma forma diferente, mais frequente, mais presente, uma vez que nos foi possível, e o diretor do Instituto de Educação, foi possível alocarmos recursos que nos permitam fazer esse trabalho, que é um trabalho sistemático e que requer, de facto, recursos que o permitam fazer. E, portanto, iremos chegar junto de todos vós, bater ao ferrolho e dizer: a Rede Escola aqui está para vos trazer as novidades, as últimas novidades. Hoje também tenho o prazer de anunciar que a Rede Escola irá ter associada uma coleção de e-books. E isto é algo que muito prezamos. São e-books de outra natureza, dos e-books do Instituto de Educação, que poderão consultar no nosso site e que tenham naturezas diferentes, de ensaios, de estudos de investigação. Nós aqui vamos procurar ter uma outra, digamos que era a valência que sentíamos que nos faltava no Instituto e que só a Rede Escola poderá colmatar, e posso dizer-vos que o primeiro e-book irá sair no final deste ano. Vai ser um e-book interativo, vai ser um e-book que resulta de uma parceria com a Administração Educativa, com a Direção-Geral de Educação, e, nomeadamente, a comemorar os 25 anos dos agrupamentos e das escolas TAPE no nosso país. E, portanto, é um e-book produzido no Instituto, pelos investigadores do Instituto, pelos peritos do Instituto, e que terá, digamos que é um 2 em 1, terá uma versão física do Ministério, uma versão mais interativa enquanto e-book, com a chancela da Rede Escola, e é para nós um
um gosto poder, desde já hoje, anunciar que tal irá suceder. Igualmente, permitam-me que dê alguns exemplos do que vem aí, do que se aproxima da presença da rede escola em alguns momentos. Um desses momentos vai ser a partir de um projeto europeu onde participamos e onde o próprio Ministério da Educação também está presente. Iremos desenvolver várias iniciativas relacionadas com a educação STEM, com esta área STEM, que de facto tem ganhado uma importância crucial nos últimos anos e tem-se feito sentir de uma forma muito clara. Ora, é uma plataforma STEM europeia, onde se prevê a criação de comunidades de aprendizagem, portanto, para todos os professores, para todas as escolas, para todos os diretores, para os próprios centros de formação, para os projetos locais das autarquias. Fica aqui sinalizado, nós iremos fazer sinais disso, iremos estar presente junto de vós para esta plataforma STEM, porque de facto a ideia é construir comunidades de aprendizagem e ter aqui um lugar onde se possam partilhar metodologias, experiências com escolas de outros países, com ministérios da educação de outros países, onde todos estamos numa lógica reticular e onde teremos, e isto é de facto algo que se tem discutido no projeto e que queremos muito que aconteça, que é o apoio de peritos internacionais, peritos da área STEM, e que possam ajudar os professores nos vários contextos, nos vários lugares da Europa, porque se trata de um projeto europeu. Um outro projeto europeu onde também estamos envolvidos e onde está envolvido também o Ministério e outros Ministérios da Educação de outros países europeus, é relacionado com o desenvolvimento de planos de indução e de professores ao nível das escolas. Isto é construído ao nível das escolas e vai envolver diretores, professores mais jovens, professores mais séniores, vai envolver através de formação que irá ser ministrada, através de comunidades de aprendizagem que irão ser construídas e, portanto, fazemos tensão de vos envolver a todos, são todos muito bem-vindos para estas são apenas duas, eu podia dar-vos outros exemplos, mas contamos estar aqui presente para vos chamar, para vos envolver em tudo aquilo que está para vir. Em suma, todos somos centrais nos processos de promoção de uma educação pública de qualidade e de desenvolvimento social. E sê-lo-emos tanto mais quando consigamos estabelecer pontos uns com os outros. A rede escola assume-se como um lugar de interseção de olhares e expressa o comprometimento que o Instituto de Educação tem de mobilizar no espaço público a investigação e o conhecimento que produz. Todos são muito bem-vindos. Falei muito, mas tinha saudades vossas, que estão aí escondidos por detrás, cujos nomes apenas vislumbro. Nós estamos comprometidos, queremos comprometer-vos a vós também. A todos damos as boas-vindas, a todos desejamos uma ótima jornada de trabalho de 2 dias. Muito obrigada pela vossa presença. Vamos iniciar agora a nossa primeira mesa redonda deste encontro, a mesa redonda sobre o trabalho em rede com a comunidade, na qual contamos com a presença do Dr. Helder Paes, diretor de serviços da Direção-Geral de Educação, o Dr. Mário Rocha, diretor do Agrupamento de Escolas do Cristelo, e o Dr. Paulo Almeida, diretor do Agrupamento de Escolas Fernando Casimiro Pereira da Silva, de Rio Maior. A moderação será feita pela professora Estela Costa e também por mim. Pedimos a todos os participantes que nos estão a acompanhar que, no caso de quererem colocar questões aos intervenientes na mesa, que o façam através da opção do Q&A,
que têm ao lado do chat e, portanto, que não utilizem o chat para as questões que queiram colocar, por favor. Muito bem, vamos então dar início à nossa mesa redonda. E eu quero começar por cumprimentar a minha querida Joana. Já foi apresentando os nossos intervenientes, são pessoas porque eu tenho um apreço enorme, eles sabem disso. Quero cumprimentar o Dr. Hélder Paes, diretor de Serviços de Desenvolvimento Curricular da Direção-Geral de Educação. As funções que exerce naturalmente associam-no aqui ao quadro normativo jurídico vigente da inclusão, da flexibilidade e a projetos diversos que têm, no fundo, levado e encetado no quadro da DGE, associados à inovação. Muito obrigada pela sua presença, um cumprimento ao Dr. Hélder Paes. O Dr. Mário Rocha, diretor do agrupamento de escolas do Cristelo, um querido amigo, uma escola situada em Paredes, integrada na área metropolitana do Porto, um TAPE com conjunto de complicações e dores de cabeça, mas que ele consegue tornar um outro mundo, quer dizer, dar-lhe ali de facto, através da inovação, da inclusão. Eu procuro já, nesta minha apresentação, sublinhar, no fundo, o que vos traz cá e porque é que vos traz cá, porque eu estudei as vossas escolas, não é verdade? E, portanto, e vocês estão envolvidos em projetos do Instituto de Educação e com chancela também da Direção-Geral de Educação. E, portanto, o Dr. Paulo Almeida, diretor do agrupamento de escolas Fernando Casimiro Pereira da Silva, Rio Maior, situado ali não aqui no Ribatejo, mais para aqueles lados, que é aquele diretor que tem os estudantes na escola nas férias. Eles, em vez de quererem ir embora, eles querem voltar e estão lá, não é? Portanto, muito obrigada pela vossa presença. Em meu nome e em nome da Joana. A Joana irá intervir, sobretudo na parte final, para todos quantos queiram intervir no Q&A e colocar as suas questões para depois alimentar aqui o nosso debate. Eu iria então iniciar, já vos dou a palavra, sabem que eu falo muito, e antes do mais, dizer-vos o seguinte: nós, do que estamos aqui a falar e do que queremos aqui falar é como é que percepcionam desde logo estas coisas da inovação, esta ideia, esta coisa da inclusão, como é que percepcionam isto nos vossos contextos? Eu gostava muito que esta mesa redonda decorresse como uma boa conversa de amigos. Portanto, o que eu sugiro é que libertem os vossos microfones e comecemos a falar. E a falar de quê? De como é que percepcionam a inovação, como é que percepcionam a inclusão e que exemplos é que nos podem trazer de como é que fazem, como é que... porque há aqui algo muito interessante, é que estas duas escolas, e o Dr. Hélder também sabe isto, têm projetos, inclusivamente projetos, que são os mesmos projetos em curso, e são escolas que depois fazem as coisas de maneira muito diferente. E isso é fantástico, até para se desconstruir aquilo que por vezes pensa ser a ideia do pense rápido, coloca-se assim e está resolvido. Vocês são um exemplo claro que é possível e que é assim, que é diferente. As coisas acontecem a partir do contexto e acontecem ao nível dos processos educativos, emergem a partir das mudanças que vão introduzindo nas vossas escolas e, portanto, dou-vos a palavra. Inclusão, inovação. Dr. Hélder, quer começar? Olá, muito boa tarde a todos e a todas. Cumprimento especial ao Instituto de Educação, aqui na pessoa da doutora Estela, que muito nos apraz todo o trabalho de articulação e de colaboração, que também é um trabalho em rede, de alguma forma, não é? Que temos vindo a fazer. E, naturalmente, aqui aos meus dois colegas de mesa, com quem vamos partilhando às vezes problemas, outras vezes soluções, outras vezes desafios, e tem sido muito interessante esse trabalho também. Começando aqui, se calhar, vou começar pela palavra inovação. E deixar aqui apenas duas notas e depois deixar aqui aos meus colegas que podem falar mais na prática
esta ideia de inovação, de que nós, quando falamos de inovação, não estamos a falar em fazer diferente por fazer diferente, não é? Muitas das vezes tem-se a ideia de que inovar é um objetivo em si, mas o inovar é uma ferramenta para construir novas soluções que naturalmente estão ligadas a um problema. E esta primeira problema é uma necessidade, não é? E esta seria, se calhar, aqui a primeira nota. Outra nota é que às vezes pensa-se que a inovação está associada a criar do zero, a inventar, mas não, a inovação dá muito trabalho, baseia-se no conhecimento científico que já existe, na construção que já existe e na capacidade de se refletir sobre ela e depois ir aqui ao encontro aquilo que a doutora Estela... Eu vou pedir desculpa, eu vou tratá-la por Estela. Porque Hélder, vai ser Estela e... Ok. É estranho, é estranho. E o Paulo e o Mário farei a mesma coisa, porque acho que facilita este ambiente de conversa que queremos. Nós já temos. É verdade. Bom, e dizer que é daqui que surge muitas das vezes aquilo que a Estela estava a dizer em relação às escolas do Paulo e do Mário, que é, muitas das vezes a inovação significa a capacidade que temos de adaptar uma determinada resposta que até já existe, já foi testada num outro contexto, aos nossos contextos. E o adaptar significa que não vamos fazer exatamente igual, que muitas das vezes temos que explorar caminhos diferentes para lá chegar, mas que temos aqui uma ideia de base inicial que nos uniu ou que nos despertou a atenção em função dos tais problemas ou necessidades que a nossa comunidade foi desenvolvendo. E se calhar depois falaria aqui alguns exemplos que a própria o quadro normativo traz, mas deixava aqui também ao Mário e ao Paulo para... Bom, da minha parte, eu queria começar por agradecer o convite amável. Eu estava aqui atrapalhado, sabia dizer professora Estela, doutora Estela, ainda bem que o Hélder me resolveu este problema e eu já posso dizer Estela à vontade e quebrar o protocolo. E dizer-vos que é um gosto estar aqui, é um gosto sobretudo porque estou entre gente amiga e que eu tenho um enorme carinho, tanto na pessoa do Hélder, que representa aqui a DGE, mas que nós já podemos tratar também assim como uma pessoa amiga que se vai juntando a nós nestes desafios que temos trilhado ao longo dos anos. Ao Paulo, que, como disse a Estela muito bem, nós temos muitas semelhanças e dentro dessas semelhanças temos tantas diferenças, a começar logo pela cor do cabelo e pelo nosso tom de pele. Ele é um bocadinho mais moreno do que eu, porque apanha mais sol, uma vez que está aí no sul ou no centro. Bom, mas falando então destas questões ligadas à inclusão, eu gostava de dizer-vos logo que nós somos orgulhosamente TAPE. Somos um território educativo como eu costumo chamar, de inclusão privilegiada. E este território educativo de inclusão privilegiada eu podia também chamar a escola top, que é as escolas de orgulho de Portugal. E é assim que nós nos sentimos um enorme orgulho de sermos TAPE e podíamos olhar para as questões da inclusão e percebê-las, se quiserem, como diz Ansco e Tony Booth, como uma criação de culturas inclusivas ou de políticas inclusivas ou de promoção de práticas inclusivas, mas isso é tudo o que a literatura nos diz. Agora, o que é que nos diz, de facto, aquilo que estamos a tentar fazer nas nossas escolas e que temos promovido ao longo do tempo, para além deste bem-estar que está sempre na base da nossa promoção da inclusão, temos que, de facto, trabalhar em rede. E trabalhar em rede significa, como disse também a Estela muito bem, criar esta lógica de confiança entre os vários agentes educativos. É muito importante nós, quando estabelecemos e quando pensamos nestas questões de inclusão, apelar a todos os nossos intervenientes para que eles próprios também façam connosco a escola, construam connosco a escola. E essa é a tentativa que nós temos estado a fazer ao longo destes anos, tanto desde que somos TAPE, desde 2009, mas também ao longo dos anos em que fomos desafiados com o projeto piloto de inovação pedagógica e recentemente
com o plano de inovação. E depois esta rede com as EPSS, com as autarquias, com os alunos, através das suas assembleias e as suas associações, com os pais e os encarregados de educação, que são convidados a vir às escolas para também eles fazerem parte das nossas equipas educativas, com as empresas, naturalmente com as autarquias e as juntas de freguesia. E a verdade é que esta comunidade que se constrói na escola é ela que também constrói a inclusão. E isto são tudo questões que nos são muito, eu até diria, íntimas, porque à medida que nós vamos construindo esta relação uns com os outros, também vamos criando alguma intimidade uns com os outros e alguma cumplicidade uns com os outros. E é nesta cumplicidade que se constrói através da partilha dos problemas. Não é só partilhar as soluções, mas também às vezes, para que nós criarmos soluções, é preciso também sabermos que problemas é que vamos tendo. E depois também pensar nas questões ligadas à inclusão associadas à inovação, como dizia o Helder muito bem, não são questões de moda. Isto não é que a inovação esteja na moda e nós agora praticamos inovação. A inovação é uma ferramenta para nós tentarmos juntos, como eu disse, resolver ou tentar resolver os problemas. E, naturalmente, pegando naquilo que já existe, pegando no que a ciência nos ensina e tentar resolver com aquilo que já existe novos problemas. E é por isso que eu acho que ser inclusivo ou ser inovador numa escola rural é possível. É possível e é determinante, porque não precisamos de grandes tecnologias, não precisamos de grandes espaços de futuro ou salas de futuro, não precisamos de grandes formas de trabalhar através do digital, embora tudo isso seja muito importante, sem dúvida alguma, sobretudo nos tempos de hoje, mas precisamos sim de agregar esta rede, de sermos cúmplices uns dos outros e trabalhar para que todos sintam um bocadinho como fazendo parte da escola. Vestir a pele e sentir que os problemas que a escola tem são os problemas da sua comunidade e quando a escola está a trabalhar para os problemas da sua comunidade, está também a trabalhar para a sua comunidade. E é isso que é importante para já dizer e passava agora a palavra ao meu querido Paulo, dizendo também que mais à frente, com certeza, teremos muita oportunidade de falar de vários outros exemplos que temos de projetos que acabam por consubstanciar bem aquilo que eu acabei de dizer. Olá, boa tarde a todas e a todos. Deixem-me que deixe aqui um cumprimento muito especial à doutora Estela, a todo o Instituto de Educação, que mando um abraço ao Helder. Foram muitas as guerras e lutas que já travamos e serão muitas, com certeza, aquelas que ainda vamos trabalhar. Ao Mário, pois é um companheiro de luta e de caminho. Isso que eu gostava de ver na maior parte das escolas, na maioria das escolas, a forma como os professores se associam, constituem-se em comunidades de prática, discutem os seus problemas, mas mais do que discutir os problemas, tentam encontrar soluções na certeza de que errar faz parte da aprendizagem e com o erro, com certeza conseguimos aprender e construir alguma coisa em comum. É essa lógica de escola de aprendente, de escola que reflete sobre as práticas que nós, ao longo dos últimos anos, temos vindo a traçar esse caminho, em conjunto também com o Mário e com outras escolas, muitas do país. Há um trabalho fantástico de muitos professores e escolas, em alguns sítios ainda não tão enraizado, ou pelo menos não tão partilhado com a escola toda, mas o caminho faz-se caminhando e é preciso acreditar e ter a certeza de que estamos a caminhar para um fim que nos vai agradar a todos. Eu gostava, antes de começar convosco esta partilha da inovação e das lógicas de inovação e também de inclusão, vos deixar, e porque sou de matemática, vos deixar uma história curiosa com o matemático húngaro Abraham Gold. Quando foi desafiado, por altura da Segunda Guerra Mundial, a reforçar os aviões. É uma história contada pelo professor Paulo Correia, de Alcácer do Sal. Foi convidado a reforçar os aviões dos aliados para resistirem aos ataques dos nazis. E o nosso matemático, e bem, a primeira coisa que fez foi sinalizar o problema. E, portanto, no mapa relativo, ou pelo menos um esquema aproximado dos aviões, foi registando os tiros, o sítio onde os aviões que chegavam estavam, de facto, perfurados, os sítios onde as balas entravam. E, ao contrário de tudo aquilo que os outros acreditavam,
a sugestão dele foi reforçar os sítios que chegavam sem balas. Isto deixou muita gente incomodada, pois bem, então se as balas estão a bater num sítio, porque é que vamos reforçar o outro? E a conclusão dele foi simples e básica, é que se estes chegam mesmo furados, os que não chegam é porque foram abatidos, porque as balas entraram nos sítios que não estavam reforçados. Isto faz-nos também passar aquela imagem de que é preciso muitas vezes focarmos no problema para poder discutir e encontrar a solução. E às vezes o primeiro obstáculo que encontramos nas escolas e nas comunidades de prática que visam refletir sobre estes problemas da educação é que não temos tão bem sinalizado os problemas e para nós não são tão claros quanto parecem. E às vezes tentamos resolver tudo de uma só vez e o nosso caminho ensinou-nos isso, que não conseguimos resolver os problemas todos de uma vez e é preciso acreditar, e a Academia tem-nos mostrado, obviamente, com estudos diversos, que as medidas que temos à disposição, mas é preciso percebermos, em primeiro lugar, de facto, os problemas. A inovação, o Hélder e o Mário já o disseram, ela não se constitui em si como uma meta. Muitas vezes a inovação até é regressar ao básico, dar um passo atrás, introduzir novas formas de pensar e de refletir, mas muitas vezes creio que a inovação é introduzir alguma coisa de novo, sem que essa alguma coisa de novo nos traga intencionalidade pedagógica e, obviamente, vá de acordo com aqueles que foram os sítios onde o avião precisa de ser reforçado. A inovação, no nosso ver, é instrumental, ela destina-se ao fim a que precisamos e, portanto, ela tem que ter por trás de si uma certa intencionalidade pedagógica. Isto porquê? Porque já a partir do PIPS, se calhar já um bocado antes, acreditávamos todos que tínhamos um sonho, tínhamos uma utopia, que queríamos acreditar que éramos capazes de construir uma escola com todos e para todos. E essa lógica de inclusão de uma escola que acredita que a diferenciação pedagógica é a base da construção da aprendizagem e de que juntos podemos caminhar, e como diz o nosso projeto educativo, podemos ir mais longe, que nos fez acreditar que, de facto, é preciso introduzir novas práticas e que as soluções já gastas, por vezes, já foram utilizadas, que não surtiram efeito, precisam de ser repensadas, reequacionadas e, obviamente, com os outros construir novas soluções, avaliar novas soluções, refletir sobre novas soluções e, quem sabe, até chegar à conclusão que as soluções que adotamos, de facto, não são soluções. Daqui um bocadinho na conversa que vamos ter com o Mário, que vou ter com o Mário, vamos discutir aspectos que nos aproximam, que nos fazem concordar na discordância e discordar na concordância. Portanto, são tantos os pontos que nos aproximam como aqueles que nos afastam. Não querem explorar já, Paulo? Podem começar já a explorar... Eu posso, um deles, o Mário deu-me aqui uma bicada, como se diz lá em cima da minha terra, que eu também sou do Norte, sobre as salas do futuro. É algo, o Mário tem uma das mais incríveis salas do futuro que vocês possam ver, chama-se Ecovia, é um ambiente educativo por excelência, que se traduz através de um cenário de aprendizagem que o Mário montou e, portanto, esta picardia que ele faz aqui bem, sobre os ambientes educativos inovadores, que tradicionalmente chamam salas de aula do futuro, deixa-nos claro aquilo que, se formos ao âmago da questão, tanto nos aproxima, mas às vezes, por aspectos que, vistos ao longe, tanto nos diferencia. Mas se falamos dos ambientes educativos inovadores, podíamos falar do calendário escolar. O Mário, talvez, das escolas do projeto piloto de inovação pedagógica, foi sempre aquele que teve mais tendência a rejeitar a alteração do calendário escolar. Eu acho que vou deixar para ele a tradução daquilo que ele pensou em relação ao calendário escolar. Nós, desde o início, adotámos o sistema semestral com um objetivo, com uma intencionalidade pedagógica. Podemos falar com ela daqui a pouco e vão ver daqui um bocadinho que a nossa intencionalidade pedagógica, aquilo que nos levou a semestralizar logo no primeiro ano, é aquilo que também leva o Mário a assumir a medida que ele teve para a mudança do calendário escolar. Portanto, tivemos duas medidas que no seu âmago são iguais, mas depois quando as implementamos no terreno, elas têm concretizações distintas. Isto porque o Mário tem uma vivência, um contexto, uma escola que ele conhece, uma escola com quem trabalha. Nós aqui temos outra vivência, outro contexto, outra forma de estar, também outras realidades que vêm, por exemplo, da gestão
dos transportes, da alimentação, das componentes de apoio à família, das redes que estão estabelecidas com a comunidade, com o voluntariado, que temos aqui uma rede de voluntariado jovem de uma associação, uma pequena associação de uma freguesia de Rio Maior que nos traz todos os anos ao Conselho mais de 30 jovens adultos de vários países da Europa que trazem para dentro das nossas escolas um saber instrumental que ajuda os nossos alunos a crescer e a conhecerem realidades distintas e, portanto, isto leva-nos, em cada contexto, a assumir diferentes vertentes da medida. Portanto, nós tínhamos aqui pontos que nos afastam, aproximando-nos, mas temos projetos que temos partilhado em comum, desde o ESAB ao Included, agora, penso que o Mário está de parabéns, não será segredo para ninguém, aos manuais escolares digitais, aos ambientes educativos, ao MENSI, sei lá, são tantos os pontos que nos aproximam, mas sempre com esta ideia de que as medidas, tanto tão próximas, são tão distintas, às vezes, aparentemente, porque elas se adequam aos contextos a que dizem respeito. Mário. Deixem-me só dizer-vos que, em começo de conversa, é muito mais aquilo que nos aproxima do que aquilo que nos separa. Portanto, eu revejo muito mais em tudo aquilo que o Paulo disse, claro, do que propriamente no seu contrário. E devo-vos dizer que, só fazendo aqui um pequeno parênteses, porque esta conversa, apesar de ser uma mesa redonda, um bocadinho esquisita, também nos estão a ouvir muitas mais pessoas, mais de 200 pessoas que nos estão a ouvir, e eu queria cumprimentá-las, porque há pouco eu cumprimentei essas pessoas todas e com todo o respeito, dizer-lhes também que é um gosto de estar a falar para vós. E quando o Paulo fala das questões das salas de futuro e dos ambientes virtuais e digitais, eu não tenho absolutamente nenhuma distinção relativamente àquilo que ele disse, nenhuma posição contrária. Muito antes pelo contrário, eu acho que esses ambientes são extremamente importantes para o desenvolvimento das práticas pedagógicas nas escolas. É preciso se entender exatamente aquilo que nós defendemos aqui neste agrupamento. Eu gosto muito mais de olhar para esses espaços como ambientes de aprendizagem. Ambientes de aprendizagem podem ser umas vezes mais tecnológicos ou mais digitais e outras vezes, como disse o Paulo muito bem, mais no terreno com a natureza, mais ecovia, mais cozinha pedagógica, mais o sentir o espaço, cheirar os aromas, sentir tudo aquilo que é a envolvência da aprendizagem e aí torná-la muito mais significativa para todos. Também, por outro lado, e para além destes dois, tanto a ecovia como a cozinha pedagógica, há outros ambientes de aprendizagem que temos, que desenvolvemos e que penso que tanto eu como o Paulo do Rio Maior, como muitas escolas que nos estão aqui a ouvir, têm imensos desses espaços de aprendizagem, desses ambientes de aprendizagem que desenvolvem, ora com tecnologia, ora sem a tecnologia, mas que naturalmente também hoje em dia os ambientes virtuais, a internet, o digital, têm que estar sempre presentes, nem que seja em situações pontuais, nesses mesmos momentos de aprendizagem. Relativamente à questão do calendário escolar, eu situo-me exatamente como o Paulo disse, eu não tenho diametralmente nada a opor à semestralização da avaliação ou do calendário escolar. Aliás, todas as escolas do PEPIP o fizeram menos Cristelo, só por uma razão. É porque nós criámos aqui uma cultura pedagógica que anda à volta dos referenciais de integração curricular. São 8 semanas de referenciais de integração curricular e os alunos mudam de 8 em 8 semanas, as equipas pedagógicas mantêm-se, mas as turmas mudam de 8 em 8 semanas. Ora, de 8 em 8 semanas, logo, por consequência disso, nós tínhamos que criar um calendário escolar que também respondesse a esta necessidade e um calendário de avaliação que também respondesse a esta necessidade. Daí o nosso calendário estar feito ou desenhado na sua geometria de 8 em 8 semanas. Portanto, não tem nada de diametralmente oposto à semestralização, até porque se nós olharmos para o que é a semestralização, são 16 em 16 semanas, também há uma avaliação sumativa, embora todas as escolas PEPIP façam uma avaliação intermédia também nessas 16 semanas, ou seja, mais ou menos ao final de 8 semanas. Como estão a ver, a semelhança até é bastante grande, portanto, mais uma vez, é muito mais aquilo que nos une
do que aquilo que nos separa. Eu só queria acrescentar, até porque queria também envolver aqui o Hélder nesta discussão e alargarmos a discussão até para outros temas, para vos dizer que, exemplo disto que eu estou a dizer, e que não vejo as salas de futuro como algo que é logo mau à partida, ele é só mau à partida se as salas de futuro estiverem circunscritas a um espaço só e só alguns alunos é que tiverem acesso a ele, e então aí não há inclusão de todos. Mas nós aqui até defendemos e desenvolvemos a biblioteca de futuro. Ora, a biblioteca de futuro que será uma biblioteca ativa, interativa, em que todos estão a usá-la, em que todos são convidados a estar presentes nela, e é uma coisa muito semelhante àquilo que nós, no nosso imaginário, temos com as salas de futuro usadas nas bibliotecas de futuro. E é um bocado, usando aquela história que o Paulo aqui carinhosamente nos trouxe, do matemático, é um bocado à semelhança, nasceu um bocado à semelhança da mesma história que era. Então, mas se está tudo a funcionar menos bem naquela ou naquela disciplina, naquela ou naquela turma, aí é que nós temos os problemas, e a biblioteca é o nosso ex-libris da escola, é o nosso ponto alto da escola. Porque é que vais mexer na biblioteca e não mexes nas salas? E a resposta é exatamente igual à que o matemático deu, é que se as salas de aula estão a funcionar e estão a funcionar apesar desses tiros todos que elas estão a levar, então nós devemos olhar para a biblioteca e ver como é que nós ainda podemos empoderar mais para que ela ganhe mais substância, porque ela também está ao serviço de todos os alunos e para todos os alunos. E, portanto, vejam como também através da Biblioteca de Futuro há aqui uma semelhança muito grande aos ambientes digitais e aos ambientes tecnológicos. Portanto, eu diria, numa palavra, novamente, que de facto, se nós queremos sonhar e se nós queremos ser utópicos, porque é preciso alguma utopia para que a educação e o ensino também melhore, nós também temos que ser arrojados no pensamento. E ser arrojado no pensamento, ser arrojado na visão e na estratégia que se tem para uma escola, significa, não quero repetir tudo o que disse anteriormente, mas significa nós olharmos de uma forma muito incisiva sobre os problemas que temos e depois mobilizar todos para a resposta desses problemas. Ainda que essas mesmas respostas, como disse o Paulo muito bem, tenham necessariamente que ser diferentes consoante o contexto educativo. O contexto educativo de Cristelo não é igual ao do Rio Maior, o contexto educativo de Cristelo não é igual a uma escola do Algarve ou a uma escola de Bragança, e naturalmente que as respostas também têm que ser diferentes. E é por isso que este desafio que o Paulo agora falou também, que nós tivemos a sorte de ser incluídos, e que o Paulo já foi desafiado no ano passado para os manuais digitais, também é mais um desafio que nós abraçamos, até por uma resposta também processual, ou seja, nós queremos muito que o uso dos manuais digitais seja a resposta àquele obstáculo que era estarmos muito circunscritos a um livro, a um manual escolar em papel, que reduzia um bocadinho a ação pedagógica dos professores. Acreditamos que através dos manuais digitais os alunos vão ter muito mais autonomia, vai haver muito mais uma sala de aula invertida, em que os alunos podem, e os professores também podem, ser muito mais investigadores e muito menos atores passivos. E para já era isto que eu queria dizer. Estela, eu vou-te pedir também que fales um bocadinho do estudo da semestralização que tu fizeste. Mas esta ideia que já foi aqui colocada, e reparem, eu acho isto muito interessante tanto no discurso e nas práticas, que isto é importante dizer, no discurso e nas práticas destas duas escolas, do Mário e do Paulo, que é a ideia de que tudo isto converge para mudar as práticas de sala de aula, o desenvolvimento do currículo, a forma como se leva a aprendizagem aos alunos. E isto é muito importante, ou seja, já quando a semestralização agora aparece no quadro normativo, na portaria 181, não tem como objetivo que as escolas, em vez de dividirem em 3, possam dividir em 2. E a Estela pode falar um bocadinho pelo estudo que fez, não é? Do que é que originou a que as escolas tivessem esta vontade de propor esta medida. Mas de facto, aquilo que estava lá subjacente é esta ideia que o Paulo e que o Mário traduzem aqui,
de o que é que isto potencia em termos de transformação das práticas de sala de aula. No caso da semestralização, em termos de organização pedagógica, e também muito em relação às práticas de avaliação, designadamente ao nível da avaliação formativa e da avaliação pedagógica. E isto é interessante nós olharmos sempre para a inovação como meio de potenciar melhores aprendizagens, não é? Que é o objetivo último. Mais ricas, com mais qualidade, mais fortes e naturalmente que fiquem mais enraizadas, sejam mais significativas para os alunos. Seja nas diferentes dimensões. E quando envolvemos também a comunidade, quando olhamos, e muitas das vezes em várias áreas nós ouvimos falar daquele chavão do old school approach, não é? Da abordagem integrada, que é muito daquilo que eu acho que estas duas escolas também fazem, não é? Pensam sempre em currículo, cultura e parceria, nestes três pilares, nestas três dimensões, e transforma-se a cultura da escola, transforma-se aquilo que é a relação que temos com a comunidade, e transforma-se também a forma como desenvolvemos o currículo. E é a partir daí que depois temos a transformação e aquilo que surge e emerge da qualidade das aprendizagens que os alunos depois vão revelando. Também fizemos o estudo, este também esteve ligado em relação ao projeto piloto, não é? Das PPIP, e isso também fomos verificando ao longo deste processo, que essas aprendizagens saem efetivamente mais enriquecidas, e levamos a aprendizagem posterior, porque não acontece só num espaço fechado, e depois é muito interessante vê-los aqui os dois a falar de projetos. Às vezes já não sei se é o Paulo a defender os projetos do Mário ou o Mário a defender, o que é muito interessante e que me leva para uma dimensão que eu acho que é muito, muito, muito importante nestas questões, seja da inclusão, da inovação, do desenvolvimento das escolas. Que às vezes, mais do que saber o que é que o outro faz, é importante sabermos como cada um chegou às soluções mais adequadas. Porque se nós nos agarramos ao formato que o outro fez e vamos aplicar na nossa escola, muitas das vezes as coisas não vão correr bem, porque o ambiente é completamente diferente, a cultura de escola é completamente diferente, ou está em estados completamente distintos, não é? E esta ideia de como é que o Mário e o Paulo conseguiram pôr a escola a chegar a este nível de reflexão sobre os seus problemas, é que pode ajudar as outras escolas a fazerem o mesmo processo de reflexão e encontrarem as suas soluções a partir do conhecimento daquilo que se sabe que resulta. Seja da semestralização, seja ao nível da diferenciação pedagógica, da organização mais flexível dos grupos, das abordagens interdisciplinares que nós promovemos a partir de temas das AES ou de outras áreas, que eu sei que também é um trabalho que estas duas escolas têm vindo a aprofundar. E é esta reflexão que as escolas podem fazer a partir de como é que se chega lá, mais do que como é que vocês estão a fazer neste momento. Porque esse processo acho que é aquele que os une neste momento, se calhar já vinha de trás, mas é muito aquilo que também une estas escolas PPIP, foi esta convergência e este debate que foram fazendo durante 2 anos, se não me engano, para depois nos dar a nós, a administração, aquilo que foi informação preciosa para olharmos para o quadro legal, para olharmos para aquilo que foi o projeto de autonomia e flexibilidade curricular e depois mais tarde o decreto-lei 55, 54 e a portaria 181. E isto são estas ligações e nós também tentámos procurar aí buscar como é que eles chegaram lá, mais propriamente para pôr todas as ferramentas que poderiam impedir as escolas de chegar lá, ou eu não diria impedir, porque algumas já tinham chegado antes, mas aquilo que poderia dificultar as escolas a atingirem determinados níveis de desenvolvimento, retirar essas barreiras em termos normativos. O Hélder lançou aqui o mote de uma maneira muito, muito interessante, que é esta ideia, na verdade, sintetizando um bocadinho também aquilo que disseram, quer dizer, na verdade o que nós ouvimos aqui da parte destes dois diretores foi que nos seus contextos, nos seus agrupamentos, as práticas
são construídas de forma contextualizada, não é? E, portanto, há aqui... O Hélder lançou logo no início aquela ideia de que inovar não é inovar por inovar, todos confluíram neste ponto, esta ideia de inovar em função de um determinado objetivo específico, tem que ver com a melhoria das aprendizagens, e falaram aqui também da mobilização de todos. Ora bem, nós temos meia hora e, portanto, para aproveitarmos muito bem este tempinho que ainda o tempo passa muito depressa, eu gostava que me falassem um pouco de como é que mobilizam todos, se esta ideia da rede, se isto é de facto importante, e que experiências é que... O Hélder falava, como é que chegaram lá? Sim, como é que chegaram lá? Que experiências é que nos podem partilhar connosco desta construção de um caminho que faz emergir a inovação? Porque, na verdade, a inovação emerge a partir dessas mudanças que se vão implementando ao nível dos processos educativos, da gestão, do desenvolvimento curricular, da pedagogia, em termos organizacionais, e que nos falasse um bocadinho disso. Eu se calhar aproveitava agora, mas antes tenho que só deixar aqui um ponto da situação. Eu de facto sou um adepto das salas ditas do futuro, dos ambientes educativos inovadores. Mas eu sou um adepto desse tipo de ambientes precisamente porque a tónica que se coloca nesses ambientes é a primazia à pedagogia. E, portanto, eu não sei se a verdadeira sala do futuro precisa de ter tecnologia. Eu acho que precisa, porque a tecnologia faz parte do nosso ADN nos dias de hoje. Mas eu digo sim e sim e sim às ditas salas de aula do futuro, ditas aos ambientes educativos, porque eu, se pudesse, tinha na minha escola só ambientes educativos. Ambientes onde os alunos se sentissem confortáveis, fossem ambientes que predispusessem para a aprendizagem, onde as pessoas se sentissem acolhidas, ambientes acolhedores e obviamente, onde a aprendizagem é uma partilha tida por todos. Em relação à questão que colocou, eu acho que ela é muito curiosa. E nós aqui em Rio Maior ganhámos muito com uma coisa que se chamava a rede das escolas PIP. E ganhámos porquê? Já Saramago nos dizia que era preciso sair da ilha para nos vermos na própria ilha. Eu costumo dizer que ninguém se vê na rua, ninguém se vê da janela do seu quarto a passear no meio da rua. E às vezes é preciso sairmos fora para repensarmos aquilo que temos em casa. E a aprendizagem que tivemos com esta rede PIP, para nós foi, de facto, uma aprendizagem importante a dois níveis. A primeira, porque cada vez que tínhamos um encontro, tínhamos uma oportunidade de partilharmos. Partilharmos não só as aprendizagens com a outra escola, porque é que fazes assim, o que é que te levou a isso, quais são os problemas que isso te traz, o que é que isso te resolve. Uma partilha com alguém que está fora e nos pode trazer o seu know-how. Mas, por outro lado, também, eu cada vez mais acredito nisso, trazia-nos momentos de partilha entre o grupo. Nós íamos sempre para as reuniões com 14, 15 elementos, organizávamos-nos no sentido de podermos fazer dessa caminhada uma caminhada de enriquecimento pessoal, onde partilhássemos momentos, onde convivêssemos. É muito esta lógica do ESAB também, dos ecossistemas de aprendizagem e bem-estar, onde as pessoas se sintam acolhidas, se sintam que fazem parte de um todo. Podem dizer aquilo que à primeira vista pode parecer errado, mas é apenas uma opinião. É preciso criar condições para que as pessoas se sintam acolhidas e saber que não precisamos de aprender todos ao mesmo ritmo, da mesma forma, nem precisamos de acreditar todos no mesmo. Porque a partir do momento em que não houver pluralidade e isto for um unanimismo, nós temos a escola reduzida a uma veia única e, portanto, não temos mais-valia nessa aprendizagem. Portanto, eu acho que desta rede PIP talvez tenha sido das grandes aprendizagens da minha vida. E digo enquanto profissional, não por aquilo possivelmente que eu aprendi apenas nas escolas que visitei, porque quem vai a uma escola da ponta aprende sempre muito. Pode aprender até inclusive a dizer a minha escola não está preparada nos próximos 50 anos para chegar a este grau de maturidade, o que também é uma aprendizagem. Onde vai a uma escola e vê uma medida e diz assim, para o meu ambiente, para o meu contexto, esta medida não serve, é uma aprendizagem, mas mais do que isso trouxe-nos uma aprendizagem pessoal. Uma aprendizagem de partilha, uma aprendizagem de comunhão. E essa comunhão e essa forma como chegávamos à escola e tínhamos de seguida um momento de, eu diria que era uma ação de curta duração, ainda sem elas existirem, onde as pessoas partilhavam aquilo que tinham aprendido, que tinham visto, numa reunião geral de professores que se fazia de forma rápida,
onde o professor que achava que não tinha nada a dizer porque tem uma opinião que é muito virada para si mesma e que tem dificuldades em se exprimir, dizia aos outros aquilo que viu e dizia isso de forma apaixonada pelo ensino. Isso a nós, diretores, cada vez que nós ouvimos um professor que está comprometido com a sua missão de serviço público, e eles são tantos espalhados pelo país, mas tantos, que às vezes nós tendemos a ver aquela pequena mancha preta na parede branca, mas esquecemos que o resto da parede branca está pintada de manchas brancas. E identificamos sempre o problema da mancha preta como se fosse a totalidade da parede branca. E às vezes é preciso que as pessoas se reapaixonem pela sua profissão. É preciso que elas comunguem desta vontade de chegar ao seu contexto e partir para novas etapas, discutir com os outros, refletir, mesmo que isso às vezes nos traga um período de luto. E eu gostava de vos dizer disso, porque quando nos desconstruímos, nós passamos por dificuldades emocionais, às vezes de lidarmos com as nossas frustrações. E essas dificuldades só se ultrapassam, de facto, com a conversa, com a partilha, com a aprendizagem comum, com aquilo que eu chamo a verdadeira formação continuada. A par disto, as escolas desenvolveram, pelo menos as que eu conheço, a formação continuada no seu contexto. As partilhas de práticas dentro da escola, o trazer à escola pessoas de fora que nos contam como resolveram problemas, que medidas tomaram, como é que fazem determinada situação, como é que resolvem determinado problema, como é que gerem, por exemplo, o currículo, como é que abordam os referenciais para a avaliação, como é que estruturam as estruturas internas da escola e permitem que aquela estrutura mais tradicional possa ter uma desenvoltura maior, como é que emergem as lideranças que nós às vezes na escola temos sempre, que são muito importantes e é preciso que um diretor as conheça. As lideranças que estão instituídas, elas emergem por si próprias, elas não fazem parte de uma cadeia hierárquica. E elas existem na escola, e é preciso estimá-las, e é preciso vê-las, e é preciso dar-lhes valor, visibilidade. Bem, é preciso construirmos alguma coisa em conjunto, na certeza de que não vamos conseguir caminhar todos ao mesmo ritmo. Isso tem que ser para nós claro, e tem que ser também transparente, e até é bom que aconteça. Nós andamos a defender a aprendizagem para os alunos ao seu ritmo e agora queremos advogar aqui uma aprendizagem igual para todos os docentes. Estamos em estádios diferentes de maturidade e é importante que isso seja respeitado, valorizado, acarinhado e que cada professor sinta no seio dos seus colegas um espaço bom para conversar, para refletir, mas ao mesmo tempo, quando reflete também sobre si próprio, e nós temos conversado aqui isso muito, que deixa aquela ideia, eu costumo começar as apresentações, às vezes que faço, precisamente por essa ideia, que quando chegamos a uma sala dos professores, a primeira coisa que ouvimos é aquele 7º A, aquele 5º B, o 4º B, o 10º E, eles não querem mesmo fazer nada. E às vezes precisamos de ouvir os alunos. Às vezes não, muitas vezes é preciso dar voz aos alunos. É preciso criar condições para que eles se possam exprimir. Alguns farão essa tomada de posição de uma forma incorreta, isso faz parte também da aprendizagem da vida deles, mas se estivermos atentos a escutá-los, às vezes até no bar, enquanto tomamos um café, às vezes numa conversa no recreio da escola, sentado no banco do jardim, eles têm tanto, mas tanto para nos dizer, tanto, mas tanto para nos ensinar, que nos faz acreditar que nós lhes podemos ensinar mais e melhor, para que aquilo que eles já nos ensinam ainda possa ser melhor e melhor e melhor. Eu estou cada vez mais crente nestes últimos anos na educação em Portugal. E acredito cada vez mais na educação em Portugal porque acredito nas pessoas. E o dia em que eu perder esse sonho, essa utopia de que nós conseguimos fazer mais e melhor, podem crer que eu vou abraçar outra profissão e vou partir para outro desafio da minha vida, mas por enquanto eu acredito. Sei que é difícil, mas acredito. Paulo, muito obrigada. Eu vou passar ao Mário. Aqui, eu estou certa que o Mário partilha desta ideia da importância de empoderar os outros e do trabalho em rede, certo? Certíssimo. Eu diria antes de mais que antes que o Paulo perca o sonho, não o percas nunca porque és muito preciso na educação e na educação em Portugal. E dizer-vos que o Paulo falou muito sobre esta experiência dos PPIP e desta partilha da rede dos PPIP.
Deixe-me só interromper, Mário. O Paulo, o Hélder lançou logo o mote. Eu fiz o estudo com a Marta e a Almeida e nós percebemos bem a importância que teve aquele ano zero e a importância depois que tiveram, e eu não queria aqui intervir muito, porque vocês são atores em primeira, em discurso direto. Mas, de facto, do estudo emerge a importância que atribuíram, como o Paulo agora sublinhou, como o Hélder sublinhou, há aqueles momentos, até com a administração, vocês diziam que tinha sido fulcral as reuniões com a administração, que eram reuniões às vezes violentas no sentido de ideias diferentes e que se batiam por ideias e que isso tinha sido crucial para encontrarem cada um o seu caminho. Precisamente. Aliás, é exatamente isso que eu ia dizer. Ele estava a falar tanto e com aquela riqueza toda que foi esses encontros entre as escolas PEPIP, e eu gostava de lembrar... Onde não iam só os diretores, certo? Onde não iam só os diretores, e uma equipa muito grande de pessoas que trabalhavam e trabalham nas escolas. Mas não se pense, como eu ia dizer, não se pense que era só festa, nós não nos encontrávamos para comemorar. É óbvio que era ótimo vermos, aqueles momentos de partilha eram momentos que nos faziam tão bem à alma, mas havia ali suor, às vezes até um bocadinho de lágrimas. Era difícil, às vezes, esses encontros, até porque éramos desafiados sempre a acrescentar algo. Digamos que a Direção-Geral de Educação nunca estava satisfeita com aquilo que nós estávamos a fazer, então pedíamos sempre mais um bocadinho. O que era ótimo, porque impelia-nos a fazer cada vez mais e melhor. E aqueles encontros eram dolorosos, porque nós todas as vezes tínhamos que fazer uma apresentação, tínhamos que mudar relativamente, acrescentar algo relativamente àquilo que tínhamos feito anteriormente. Mas um pormenor que se via era o brilho nos olhos de cada um de nós. O brilho dos meus professores quando eram visitados pelas outras escolas, o brilho das crianças e dos alunos quando viam outras escolas a participar nesses encontros e a partilhar e poder partilhar com eles aquilo que iam fazendo. E esse brilho era uma riqueza de aprendizagem, de partilha, de oportunidade de mostrar também que a liderança não se faz só com o diretor. A liderança faz-se partilhando o palco, partilhando aquele momento em que nós nos estamos a expor perante os outros e perante aquilo que estamos a fazer. E é por isso que as escolas optavam sempre por levar muitos professores consigo e também quando recebiam que pôr na ação os atores nas escolas não serem sempre os mesmos e não ser nunca só o diretor. E isso foi extremamente útil para que se pudesse fazer esta aprendizagem e esta cultura de inclusiva até, mas também de aprendizagem coletiva. Eu gostava também de vos falar sobre os alunos, a voz dos alunos. O Paulo falou sobre isto e é muito importante. Uma das formas que nós já trazíamos como experiência do TAPE são os painéis de partilha. Nós temos muitos painéis de partilha com workshops desde 2009, fomos cada vez mais, muito com a ajuda da Direção-Geral de Educação, pelas micro-redes TAPE que se foram construindo, e essa aprendizagem fez com que nós conseguíssemos também chegar aos alunos e fazer com que eles também brilhassem através da sua voz. E o PEPIP, quando nós iniciámos o PEPIP, houve uma coisa muito curiosa, até para falarmos um bocadinho da história da semestralização. É que nós propusemos logo como uma medida à partida, à cabeça, pusemos logo como medida a semestralização. Quando discutimos isso em painéis de partilha, onde estavam alunos, pais, professores, toda a gente gostou muito da ideia. E só porque gostaram muito da ideia de eventualmente dividir o ano em 2. E era muito menos reuniões, eram só menos avaliações e era menos cansativo para todos. E quando nós nos apercebemos, estávamos a pôr como finalidade a semestralização. E foi aí que recuámos. E quando nós começámos a trabalhar com os RIC, os tais 8 semanas diferenciais de integração curricular, constituímos um gabinete de gestão desses RIC, onde os alunos também estão presentes, onde os alunos gerem currículo, mas gerem de uma forma extremamente prática. Eles dizem quais são as disciplinas, eles dizem quais são as aprendizagens, eles dizem qual é a duração desses referenciais de integração curricular, eles dizem se a cidadania deve estar nos RIC ou deve estar fora dos RIC, se as tecnologias de educação e informação devem estar fora ou dentro dos RIC. Vejam como vamos ao pormenor
de dar também voz aos alunos nessa gestão pedagógica e nessa gestão curricular. Portanto, é esse diálogo que se vai gerindo ou que se vai alimentando de todos os agentes que faz com que depois o caminho que se faz caminhando, como diz o Paulo, se faça de uma forma muito mais segura. É claro que todos estes projetos que nós depois também fomos abraçando, o Paulo já falou aí do Included, que a meu ver é o projeto de inclusão, porque apela a um diálogo igualitário de todas as comunidades de aprendizagem. E esse diálogo igualitário em que todos são ouvidos, também nos permitiu, através desses diálogos, ir construindo uma intencionalidade pedagógica que nos permite hoje sentir que a escola, como eu dizia há pouco, é de todos e para todos. Mário, não é impressão minha que vocês pegaram no Included, nomeadamente o Cristelo, e fizeram umas adaptações para outros. Não é impressão minha, pois não? Não é de toda impressão. Não é de toda impressão, mas a verdade é que há uma metodologia do Included, cientificamente validada, que nós respeitamos muito. A Autónoma de Barcelona, não é? Exatamente, que nasceu com o CREA, na Universidade de Barcelona. E que nós respeitamos muito essa metodologia, ou seja, todas as estruturas dialógicas literárias são baseadas naquilo que a literatura nos diz, os grupos interativos e o formato dos grupos interativos. Agora, não é menos verdade que nós aproveitamos o que o Included tem de bom sob o ponto de vista pedagógico e até didático, para também chegar aos alunos de uma forma muito mais fácil, chegar às comunidades, aos encarregados de educação, de uma forma muito mais rápida e trazê-los também para dentro da escola. Porque isso era muito importante. Nós éramos uma escola que era vista como os encarregados de educação desligados da escola. A escola era como uma espécie de ilha em que parece que não fazia parte da comunidade. E a partir do momento que nós fomos construindo essa outra imagem da escola, através do PEPIP e através deste projeto Included, cada vez mais a comunidade se centra dentro da escola. Isso é muito importante. Portanto, como a Estela dizia, esta viragem que nós colocamos no Included não foi tanto para contaminá-lo sob o ponto de vista de desviar daquilo que é a sua base científica, mas sim para que lhes dessemos um maior significado pedagógico. E também, dando um maior significado pedagógico, também trazê-lo para a nossa abordagem pedagógica. E isso é extremamente importante para nós. Mas deixe-me só que lhe diga outra coisa muito importante que tem a ver com o diálogo com os alunos e que tem a ver com o diálogo das comunidades de aprendizagem. Mesmo o desenvolvimento de vários projetos, eu estou-me a lembrar, por exemplo, dos cientistas Palma e Meio, eu estou a lembrar-me das letras que falo, eu estou-me a lembrar das artes e o desporto no primeiro ciclo, são diálogos que se geram entre comunidades de ciclos diferentes, mas ao mesmo tempo que apelam muito à intervenção dos alunos. Os alunos é que vão produzindo também o material pedagógico que é usado na lecionação dessas próprias aulas. E isto é extremamente rico, porque se os cientistas Palma e Meio têm que ser eles, têm que ser os alunos e não têm que ser nós, então o professor não pode ir para dentro da sala de aula do primeiro ciclo e dar uma aula de ensino experimental das ciências. Ele tem que dar as ferramentas aos alunos para que eles se tornem os tais cientistas Palma e Meio. E a partir daí, depois fomos alimentados por outro projeto também, trazido pela Direção-Geral de Educação, e muito acarinhado por nós, que é o Ciência Viva, ou os clubes de Ciência Viva, fez com que esses clubes de Ciência Viva quase que ganhassem uma forma de adaptação àquilo que nós já tínhamos. E foi extremamente fácil os alunos absorverem este clube de Ciência Viva, porque eles próprios já faziam antes ciência dentro da escola. Portanto, quando nós colocamos os nossos atores como os agentes, eu diria, protagonistas do filme, e passo aqui a analogia, nós conseguimos que o brilho nos olhos, o sorriso da aprendizagem, quer dos professores, quer dos pais e muito dos alunos, emerja e a aprendizagem aconteça. E isto é tanto verdade que os resultados também, às vezes nós fugimos sempre a esta ideia de resultados, porque achamos sempre que isto não tem nada a ver com resultados. Tem tudo a ver com resultados. Tem tudo a ver com resultados académicos, resultados sociais, que a escola se constrói através, e esses resultados aparecem
porque a escola se constrói através deles também. Ou seja, foi possível, através destas ações todas, hoje demonstrar, para quem era um bocadinho mais cético, e como o Paulo dizia, nós não somos todos iguais, nem devemos ser todos iguais. Aliás, é na diferença que nós construímos. E a verdade é que foi através dessa de demonstração dos resultados que isto estava a ter no impacto da aprendizagem dos alunos, que a própria comunidade escolar, tanto professores, mas sobretudo encarregados de educação, compraram muito bem este produto que nós estávamos a vender. E a verdade é que e permitam-me a gíria um bocadinho comercial e economista, mas ao fazê-lo fizemos com que todos se sentissem muito mais confortáveis a usar este produto. E é ótimo. Tiveram que os convencer a entrar nessa viagem. E essa viagem faz com este diálogo, mas ao mesmo tempo também temos que ir demonstrando, à medida que vamos percorrendo esta viagem, também temos que ir demonstrando que esses resultados existem e que a melhoria das aprendizagens está a acontecer e que os alunos estão-se a tornar muito melhores cidadãos, muito mais comunicativos, muito mais interventivos. E esta coisa da intervenção é muito, muito curiosa, porque hoje temos alunos que intervêm diretamente sobre problemas da sua terra, e isso é extremamente útil para autarcas, para os encarregados de educação, para os professores e para qualquer comunidade de aprendizagem. Muito obrigada. Nós estamos muito em cima do tempo. Eu iria talvez passar a palavra à Joana. Isto é uma pena, porque nós agora continuávamos a conversa. E continuamos, portanto, temos aqui algumas questões relacionadas com aquilo que foram partilhando connosco, nomeadamente acerca de qual é que é o caminho para a inovação, ou seja, se tem a ver com a necessidade desta abertura e diálogo, não é, que se faz com a participação de toda a comunidade educativa, nomeadamente de acordo com aquilo que o Paulo Almeida partilhou connosco, e portanto há aqui uma questão também subentendida, que é: será que só aprendemos a partilhar internamente quando somos desafiados a partilhar externamente? E também outra questão do Paulo André, relacionada com, e portanto é dirigida a todos os intervenientes na mesa, se enquanto tutela, enquanto diretores dos vossos agrupamentos, como é que, enfim, garantem que os professores, não é, aqueles que todos os dias desenvolvem a sua atividade e a sua prática em sala de aula, partilham das vossas ideias, ou quais são as ideias partilhadas no seio de cada uma das escolas sobre a inclusão e inovação, e acima de tudo é isso, porque já têm vindo a discutir estas questões que foram colocadas por agora. Junto, se calhar, só aqui mais uma questão, e depois passo-vos a palavra. Há uma questão direcionada especificamente ao Mário sobre em que medida é que este processo de construção de uma escola baseada no diálogo paritário avalou o status quo da comunidade. Estimado. Posso começar pela última, porque assim fica já arrumada, mas eu gostava também de ir àquela questão da partilha das questões da inovação e da inclusão. Dizer-vos que este diálogo igualitário não, ou melhor, abalou a comunidade, mas abalou-a num sentido positivo. Foi difícil quando nós começámos com o projeto Included e quando começámos a dizer que os pais, os encarregados de educação, os avós, a comunidade, digamos assim, que não era dos professores ou dos alunos, começava a vir para dentro da sala de aula, ao espaço de aprendizagem, foi difícil. Algumas pessoas estranharam um bocadinho. Eu não digo um bocadinho porque nós já tínhamos uma prática muito que vinha com o tape dessa interação com os encarregados de educação. Mas o Inclusive intensificou-se e foi um bocadinho estranho. E eu vou-vos contar aqui uma história que demora 30 segundos. Quando nós fizemos vários vídeos até para recolhermos muitas das opiniões de muitos encarregados de educação, um grupo de encarregados de educação dizia que o melhor que a escola tinha é eles poderem finalmente estar dentro da sala de aula a aprender.
e nunca imaginaram que os professores soubessem tanto, e soubessem tanto de tantas coisas diferentes. Portanto, aquela ideia de que o encarregado de educação vem para dentro da sala de aula e vem roubar o espaço do professor, ou vem pôr em causa o professor, é completamente errado. O encarregado de educação vem para dentro da sala de aula e quem sai beneficiado é a cultura educativa da escola, mas também é a cultura educativa do próprio professor. E o professor sai extremamente reforçado perante aqueles encarregados de educação que à partida tinham uma visão se calhar completamente errada do que eram aqueles professores. Portanto, este diálogo igualitário conseguiu construir-se porque também, através das tertúlias dialógicas literárias, todos importam, todos têm a palavra, todos fazem sentido e tudo aquilo, a opinião de cada um também faz sentido. E isto tem a ver com a inclusão, com a tal primeira pergunta que com todos nos revemos. A verdade é que quando nós começamos a fazer painéis de partilha e workshops, que todos fazem parte, quer pais, quer pessoal não docente, alunos, professores, todos se sentem envolvidos. Mas quando nos apropriamos de projetos como este, do Included, em que a comunidade começa a fazer parte da escola, como um agente educativo também, de uma forma perfeitamente literal, e quando eu digo literal é estar presente fisicamente, nós temos todos a interpretar muito bem o que é a escola de todos e para todos. E inovar significa nós olharmos para as práticas pedagógicas que tínhamos, às velhas práticas pedagógicas, e como as devemos potenciar para que a aprendizagem aconteça melhor, e os professores interpretam isso bem. E inovar também é olhar para aquilo que o digital, para aquilo que a tecnologia tem a acrescentar a tudo isto, e fazer destas forças ao serviço da aprendizagem, para que essa mesma aprendizagem aconteça mais e melhor. Portanto, eu diria que estão reunidas todas as sinergias para que este caldo que é a aprendizagem aconteça da melhor forma possível. É claro que há alguns pedregulhos, mas onde é que eles não existem, não é? Antes de irmos para o Paulo, deixa-me só dar aqui uma nota em relação àquilo que o Mário acabou de dizer. Que uma questão muito interessante que emergiu deste período de ensino à distância, que vivemos aqui num passado muito próximo e que esperamos não ser necessário, pelo menos por estes motivos, não é? Foi de facto esta referência de muitos pais que tiveram um contacto muito mais direto com os processos de aprendizagem dos seus filhos, compreendendo as duas dimensões, ou seja, aquilo que é o trabalho que o professor tem que fazer para levar, para promover a aprendizagem dos alunos, não é? E, por outro lado, eles compreenderem muito melhor as próprias dificuldades que os próprios alunos, os seus filhos, manifestam no desenvolvimento dessa aprendizagem, que pensavam sempre que aquilo é um problema do professor ou de qualquer coisa, por isso. E esta dupla dimensão eu acho que reforçou muito os professores, a imagem dos professores perante todos. E este projeto do Included que o Mário está a falar também tem esse condão, e eu acho que é isso que ele se refere também aqui em parte, não é? Que é, as pessoas percebem muito melhor, porque o mais fácil é criticarmos sem conhecermos e sem termos que apontar soluções, não é? Agora, quando estamos lá dentro, e deixem-me só sinalizar uma ideia que o Mário também falou, mas que vem um bocadinho mais atrás do Paulo, e que também está associada aqui ao envolvimento, à pergunta de como é que se envolve toda a gente. Quando o Paulo referia que os professores são todos diferentes e tal como os alunos, tem que haver aqui alguma diferenciação pedagógica e vão desenvolvendo em etapas diferentes, em momentos diferentes. E eu acho que aquilo que é importante, e acho que estas escolas representam aqui também, é esse cuidado, e o cuidado de, tal como nos diz a inclusão, não deixar ninguém para trás. De que as medidas são para todos e para cada um, não é? E que não é só aquela ideia de que quando fazemos tudo igual para todos, então estamos a tratá-los de igual forma. Não, é o cuidado de perceber que o professor A está numa fase diferente e que se calhar entrou num determinado projeto só depois, e agora vamos um bocadinho até à própria teoria da mudança, não é? Que sabemos que há ali 20% da escola que vai logo, estão sempre prontos para fazer coisas novas e não sei o que mais. Depois temos ali uma franja que
também tem tendência a aceitar, mas temos ali outra franja, que quando vê resultados positivos, e há aqui uma dimensão muito importante disto tudo, eu acho que isso foi um cuidado que se teve durante as redes PPIPs, que tem a ver com esta tripla dimensão, e agora vou citar, adaptando aqui do Dr. Rui Marques, do criar redes reais, de dar visibilidade, e isto foi muito importante, e depois de reconhecer os contributos de todos, e de cada um em todos os momentos. E eu acho que são estas dimensões que depois, com lideranças, e agora eu vou acabar já, com lideranças fortes, como as que estão aqui presentes do Mário e do Paulo, permitem-nos depois ver a escola sempre a crescer, a chegar a patamares cada vez mais apurados em relação àquilo que se espera que uma escola seja capaz de responder, que é uma multiplicidade de problemas, todos eles, ou muitos deles complexos, gigantesca. Muito obrigada, Hélder. Paulo, 2 minutinhos, nós já ultrapassámos o tempo, custa-me imenso. Vou ser muito rápido, mas gostava, só para quem nos ouve, e porque falámos muito Included, para convidar todos a visitarem a página da DGE e conhecerem este projeto. Estamos a falar da criação de redes, estamos a discutir a forma como podemos partilhar, e eu acho que é uma oportunidade e uma dica muito boa. O Included implementa-se através de 6 ações educativas de sucesso. O Mário já falou numa, talvez seja mais visível, as tertúlias dialógicas literárias, mas não sou a única, falamos de grupos interativos, falamos de bibliotecas estruturadas, falamos de modelos de prevenção dialógica de conflitos, portanto, eu acho que é uma oportunidade das escolas... Falamos sempre de redes, não é? Em todos os momentos do Included, falamos de rede. Sempre, não é? Sempre é engraçado. Mas dávamos também este exemplo, porque falávamos de motivar todos e de irmos atrás. Eu tenho eu às vezes reflito um bocadinho sobre a minha vida, e no outro dia refletia sobre a forma como penso, por exemplo, a avaliação externa, e de como o meu pensamento já andou para trás e para a frente, e me sinto perfeito e incoerente. Primeiro achava que devia haver exames a todas as disciplinas, depois pensei mais tarde que temos que confiar nas professores, não vale a pena ter exames a alguns, deixando o sistema de se regular, até acreditar que às vezes também fazem falta e eles são necessários, porque há um investimento público e é preciso que esse investimento público também seja monitorizado. Mas a propósito disso, dizemos que a melhor forma de perceber esse trabalho e poder ser incluído nessas práticas é, por exemplo, aderir a um projeto do IAV, como, por exemplo, o projeto PAR, que aborda a produção dos relatórios das provas de aferição, dos relatórios finais, onde um conjunto de escolas está a refletir em torno da utilização que faz dessas utilidades e desses utensílios. Eu não gostaria de me despedir de vós sem vos dizer 2 coisinhas. A primeira é algo que também me une a mim e ao Mário, e que tem a ver com a metodologia que escolhemos, por exemplo, para trabalhar, no caso dele, os RIPA, imaginem, no nosso caso, os CIA. No caso deles são os referenciais para a integração, nos nossos casos, os cenários integradores de aprendizagem. E, portanto, vejam como eles também têm muitas pontes, e eu comecei por nos afastar, agora começo-nos a aproximar outra vez, porque para além do amor que temos um pelo outro e esta amizade, também temos uma crença de que a educação pode ser cada vez melhor. Mas quando vos falava, de facto, nisso, nos CIA, nos RIPA, nesta adoção da metodologia que tivemos com as lógicas da resolução criativa de problemas, onde a nossa Ivete deu, de facto, aí uma ajuda fenomenal, eu não gostaria de me despedir sem vos deixar uma frase que eu gosto muito. E ela é a base daquilo que nós temos nas tertúlias dialógicas. Quando eu ouvia, no início do ano, uma professora que pela primeira vez experimentou uma tertúlia, e nós, no final, recolhemos o depoimento dela, e ela nos dizia que conhecer o ser humano é a coisa mais fantástica que há no mundo. E as tertúlias ideológicas permitem que a gente conheça o ser humano. E eu despedia-me na certeza de que vocês, depois de nos ouvirem, porque a gente conta muita história bonita, se calhar não contámos alguns episódios menos bonitos, que também fazem parte da vida, mas fazer-vos acreditar que temos esta ideia que somos perfeitamente imperfeitos. E é nessa perfeita imperfeição que nós vamos tentando buscar a perfeição que, se calhar, quem sabe, um dia a gente possa alcançar. Mas o importante aqui na escola é que toda a gente aprenda, conviva, mas, acima de tudo, aprenda a ser feliz e a construir o seu projeto de vida. Estimados, estimado Hélder, estimado Paulo, estimado Mário,
Estou certa que se estivéssemos agora lá em casa no Instituto de Educação, teríamos uma salva de palmas bem abrangente, porque de facto foi uma hora que passou tão depressa, tão rapidamente. Temos aqui o feedback de alguns dos nossos participantes que estão a agradecer imenso e a valorizar imenso este momento e esperemos que tenha sido mesmo útil e interessante, profícuo. Estou certa que sim, porque foi de facto um momento muito rico. Muito obrigada pela vossa disponibilidade, apesar das vossas vidas complicadas. E nós encontramos-nos aí numa esquina da vida, está bem? Encontramos-nos por aí, que estamos sempre a encontrar-nos. Muito obrigada. Eu iria agora para o intervalo e pedia a todos os participantes que às 16h45, roubámos um bocadinho do intervalo, voltassem aqui para o pé de nós. Até já então, muito obrigada.